Fundo imobiliário de tijolo ou imóvel físico? Você está procurando renda mensal? Provavelmente já teve essa dúvida. Então, qual deles rende mais, entregou mais renda nos últimos anos? Fiz um levantamento detalhado sobre esse assunto, mas fui além. E se você fosse um especialista e conseguisse montar a carteira ideal de fundos imobiliários de tijolo, como ela se comportaria? Como seria o resultado dessa carteira? Precisaria de reinvestimento? Será que o rendimento seria maior do que a da inflação? Vamos fazer esse levantamento e comparar com a renda de aluguel de imóveis físicos também. Essa é a dúvida de R$ 1 milhão, que hoje nós vamos resolver. Eu abri os arquivos, analisei esses dados e estou trazendo isso agora para você. E a conclusão? Por incrível que pareça, a conclusão que eu encontrei foi bem diferente do esperado e pode mudar a sua forma de investir. Vamos nessa? Vamos seguir em frente? Fundos de tijolo ou imóveis? É uma dúvida, na verdade? Vamos à análise e análise com dados. Essa é a resposta que a gente está procurando. É uma eterna dúvida essa questão. A questão central é que todo investidor imobiliário acaba caindo, acaba pensando sobre o assunto. Quero renda de aluguel. Qual o melhor caminho a seguir? Como essa renda se comporta? Qual é o melhor? Imóvel físico ou fundos de tijolo? E aí vem, a gente pode achar diversos vídeos na internet fazendo comparações através da retórica, dizendo assim: ah, o fundo imobiliário é melhor. Ele é melhor porque você pode vender com pequenas quantidades, você não precisa esperar muito tempo para vender. Ele é melhor porque tem um administrador, um profissional. É melhor porque você tem acesso a imóveis maiores, melhores, que você não poderia comprar. Outros vão dizer: não, é melhor o imóvel. O imóvel é superior. E aí vem aquelas histórias que a gente escuta por aí. É o tio, aquele parente próximo, ou o amigo que falou: olha, comprei um apartamento, aluguei. Pô, foi tudo legal, ganhei muita grana com isso. Será que isso é verdade? A ideia não é manter na retórica. A ideia é fazer uma comparação de dados e ver se realmente fundo imobiliário é melhor do que imóvel ou se os imóveis são melhores do que os fundos imobiliários e acabam entregando mais. Vamos a essa análise? Mas para isso, eu preciso definir o foco. Entender detalhadamente como a análise foi feita, quais foram os parâmetros utilizados. Ou seja, a ideia é analisar FIIs de tijolo. Mas eu preciso entender o seguinte: imóveis, desde que o país existe, existem imóveis. Mas e os fundos imobiliários de tijolo? Quanto tempo? Quanto mais tempo, melhor. Mas eu preciso entender que o tempo de análise ele não vai ser muito longo. Eu já imaginava isso. E o mercado? Como eu acompanho o mercado real? Eu poderia dar aqui o meu exemplo, depois eu vou até comentar o que já aconteceu comigo com a questão dos imóveis físicos. Mas não é um parâmetro. Fica complicado. Eu preciso ter uma média do mercado, analisar as maiores cidades, as capitais, onde nós temos o maior mercado imobiliário e saber o retorno disso. Comparar com cidades pequenas, cidades com menor volume, é mais complexo. Como fazer isso? Solução que eu encontrei foi o FIPZAP. E eu fui então analisar como funciona o índice FIPZAP e se ele poderia servir para isso. Vamos ver qual foi a conclusão que a gente chegou com essa análise, pontos positivos e pontos negativos. E a prova de fogo, eu precisava comparar com a inflação, saber como os imóveis se deram em relação à inflação e como os fundos imobiliários também se comportaram. Qual foi a metodologia? Período. Como eu já disse anteriormente, quanto mais tempo, melhor. Então eu ficaria com a limitação de quando foi criado o índice FIPZAP, e em especial o índice FIPZAP comercial. Eu não posso comparar banana com maçã, eu preciso comparar banana com banana. Se eu estou pegando fundos imobiliários de tijolo, e eles são compostos por imóveis comerciais, em sua grande maioria, eu preciso então ter um índice FIPZAP comercial. Esse já foi um pequeno problema. Ele começa em 2013. Além disso, quando começa o IFIX? Quando começam os fundos imobiliários e quando eu começo a ter números para isso? Vamos analisar essas duas questões. Daí fazer a comparação. Comparar com o IPCA, vamos analisar por que eu escolhi o IPCA, como ele funciona, analisar com o FIPZAP comercial, o índice, e também com os fundos de tijolo.
E o tempo de existência, claro, como eu coloquei anteriormente, limitado pelo tempo de existência do FIPZAP comercial, como também dos fundos imobiliários. Qual foi a análise, então? Primeiro eu precisava levantar os fundos imobiliários. Quando eu começo a análise pelos fundos imobiliários, eu já preciso levantar uma questão importante. Eu não vou evitar vieses. Eu vou escolher aqui os 50 maiores fundos, aqueles que têm maior número de negociação, e eu preciso ver, desses fundos, quanto tempo eles têm de vida. Há quanto tempo eles existem no mercado? Essa é a questão. Eu não consigo evitar os vieses e um analista há 10, 12, 15 anos atrás não poderia fazer essa análise, porque muitos fundos deixaram de existir. Eles eram ruins ou tiveram problemas, deixaram de existir ao longo dessa caminhada. Esses que eu estou escolhendo, eles estão presentes desde o início. Isso já dá uma vertente positiva para esses fundos, eles já são melhores do que aqueles que deixaram de existir, pelo menos em sua maioria. Como ficou isso então? Eu busquei os maiores fundos, aqueles que tinham maior liquidez, aqueles que têm maior patrimônio, e fui buscar o tempo de existência. E fui colocando todos eles em ordem. E aí eu já encontro o primeiro problema. Eu queria mais tempo. 10 anos, 15 anos. 15 anos eu já não consigo encontrar quase nada. Com 12 anos, eu encontrei 12 fundos. Com 10 anos, um pouco mais, 6 anos mais ainda, 4 anos mais ainda. Vai refletir a situação da economia, do mercado imobiliário e o que estava acontecendo no mercado financeiro, com grandes lançamentos que foram acontecendo ao longo dos anos. Ou seja, acabei ficando restrito. Como eu queria mais tempo, 12 anos de análise, eu só tinha como analisar 12 fundos inicialmente. Tá bom, e aí me veio a ideia. Eu queria entregar mais para vocês. E fui então fazer dois outros levantamentos. Primeiro, analisar detalhadamente esses 12 fundos, como eles se comportaram ao longo do tempo, e além disso, montar então carteiras específicas. Uma delas, apegando os 8 melhores desses 12 fundos, vendo como ele se comportou. E uma segunda carteira, ainda melhor, levando em consideração a entrada de novos fundos com um rebalanceamento que aconteceu em 10 anos, 6 anos e 4 anos. Essa carteira deveria se comportar melhor. Será que isso aconteceu? Nós vamos analisar isso e eu vou mostrar tudo para vocês com detalhe. Primeiro aspecto, IPCA. Eu preciso de um índice para acompanhar a minha inflação. Eu resolvi aqui detalhar um pouco o IPCA, porque eu sei, eu já escutei muitas vezes no YouTube, alguns já chegaram fazendo comentários como esse para mim em alguns momentos nas consultorias que eu faço. O IPCA pode não ser o melhor índice, mas é o índice que temos. Ele pode não refletir a sua inflação, a minha inflação, mas ele é uma média. E ele é um índice que é utilizado pelo Banco Central para acompanhar as metas de inflação. É assim que ele define a taxa Selic, que tem muito a ver com o resultado dos fundos imobiliários e até mesmo dos ciclos imobiliários, que tem a ver com os imóveis físicos. Que índice é esse? IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ele é feito pelo IBGE e acompanha mensalmente os preços de uma cesta de bens e serviços. Ele estabelece pesos para essa cesta de bens para famílias que têm uma renda de 1 a 40 salários mínimos. Os preços são coletados em estabelecimentos comerciais e de serviços, escolas, transportes, planos de saúde, etc. E colocando pesos, se estabelece então qual é o percentual que será utilizado. Cada item na cesta com peso diferente, baseado na pesquisa de orçamento familiar. Ou seja, eles estão analisando ali como e quanto é o peso daquele item para as famílias. Como exemplo, a alimentação tem um peso maior para famílias de baixa renda. E por aí vai. Habitação e transporte, saúde, tem grande impacto. Compara-se, então, o preço de cada item com o mês anterior e a variação é ponderada em relação ao índice mensal. Com isso, nós chegamos a um índice anual de inflação, que é a variação acumulada dos índices mensais ao longo do ano. É importante colocar aqui que, apesar dele não ser o ideal, ele é acompanhado com lupa de perto por muitas pessoas. Gestores, corretoras, bancos analisam de perto e fazem pesquisas também para verificar se está batendo os números. Por que isso? O Brasil é o campeão da inflação. A inflação aqui já foi muito alta durante muitos anos. Nós tivemos hiperinflação muito maior do que nós vimos na Argentina e na Turquia. Ainda bem que depois do Plano Real e muito esforço, a inflação está mais controlada. Está o ideal? Não.
e nós precisamos trabalhar para que ela se mantenha controlada. Mas, de qualquer forma, como muitos analisam de perto esse número, esse índice, o IPCA, e é o Banco Central se utiliza dele, foi esse o número escolhido. Qual foi o resultado do IPCA ao longo do tempo? Como eu tinha colocado, o índice FIPZAP comercial ele começa em 2013. Não adiantava eu pegar dados anteriores do IPCA. Busquei, então, de 2013 em diante, tá aí a tabela para vocês. Esse aqui vai ser um dado que nós vamos utilizar para comparar com o resultado dos fundos imobiliários e dos imóveis comerciais. E o FIPZAP? Índice oferece uma visão clara e não defasada da pressão sobre os preços, seja ela de alta ou de baixa, servindo como um verdadeiro pulso do mercado. É o ideal esse índice? Não, ele tem alguns problemas, eu vou explicar esses problemas para vocês. Mas ele é bem detalhado e oferece uma média do que está acontecendo nas maiores cidades do Brasil. Como está se comportando o aluguel, o preço dos aluguéis, o reajuste dos aluguéis nos imóveis comerciais nessas maiores cidades. A série tem início em 2013, fiquei limitado a esse período. Portanto, a análise acabou sendo de 2013 a 2024, inclusive. O escopo do índice é específico, focando em salas e conjuntos comerciais, o que aproxima bastante dos fundos imobiliários. Não é o ideal, mas fica bem próximo, pegando cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, as maiores cidades e é onde nós temos maior movimento para a análise desses dados. A análise é bem detalhada, mostrando comparações entre o que aconteceu com as vendas, a locação, o IPCA, o IGPM, e é muito importante ter esses dados em mente e em mãos. Aqui nós podemos acompanhar com cuidado cada uma das capitais, quando elas entraram no índice e o que aconteceu com os dados de cada uma das cidades. E é importante a gente ver isso, que como comparamos, por exemplo, 2019, e vocês buscarem a lista ali, vocês vão poder ver que a variação é diferente de cidade a cidade. Algumas cidades tiveram um crescimento do aluguel positivo e outras cidades negativo. A mesma coisa aconteceu em 2020, 2021, 2022. Ou seja, é muito importante isso, porque vai mostrar que realmente, dependendo de onde nós temos o imóvel, esse imóvel ele vai se comportar de formas diferentes, o que faz todo sentido. Se a cidade está crescendo, se o preço dos imóveis está crescendo, o aluguel tende a seguir. Se, por outro lado, a cidade não está indo tão bem, ou o meu imóvel está situado em uma área mais complicada, próximo de uma invasão, ou de alguma área de risco, a coisa complica e o preço dos imóveis cai e o aluguel também. Isso mostra que o índice é bem detalhado. A rentabilidade do aluguel comercial, ele vai sendo então comparado cada uma das cidades e a média vai sendo trazida depois para a gente. E a média vai trazer uma diferença entre uma cidade e outra. A gente pode ver aqui que Salvador, por exemplo, teve um comportamento muito melhor do que Curitiba. E algumas ficaram bem próximas da média, como São Paulo e Brasília, nesse ano em questão. Mas é importante que nós tenhamos a questão de que a média ela vai mostrar para a gente o que aconteceu na maioria das cidades, retirando aquele que se deu muito bem ou que se lascou com a questão dos imóveis. Eu, por exemplo, posso me enquadrar num daqueles que se lascou. Por quê? Moro no Rio de Janeiro. E o mercado imobiliário no Rio de Janeiro ficou muito ruim durante muito tempo. Primeiro, ele subiu muito na época próxima das Olimpíadas e depois, com as crises econômicas, caiu mais e teve uma situação bem mais complicada do que aconteceu no resto do país. Eu sofri pesado em relação a isso. Em imóvel que eu tenho de aluguel, o reajuste, o preço do aluguel, ainda não chegou ao que estava próximo da época das Olimpíadas, para vocês verem, né? Mas eu não posso se levar em consideração, eu preciso entender o que aconteceu no resto do país. Se você tivesse um imóvel em Balneário Camboriú ou em determinadas áreas da capital de São Paulo, foi sensacional o retorno. Como também em algumas áreas que cresceram muito, principalmente levadas pelo agro. Em outras áreas, nós tivemos uma crise muito grande, às vezes até piores do que aconteceu no Rio de Janeiro. Por isso, a média vai nos dar uma questão do que aconteceu na maior parte do Brasil e uma comparação mais racional que a gente poderia fazer para que nós possamos ter uma ideia do que realmente aconteceu.
Aqui está o resultado do FIPZAP. E vocês já podem ver, é muito diferente do que aconteceu com a inflação. E por que isso acontece? O mercado de locação de imóveis comerciais, composto por salas e conjuntos comerciais, segue uma lógica própria, muito atrelada aos ciclos de negócio. Isso é claro. E quando nós temos crises, e aqui nós tivemos várias crises nesse período, você até pode, muitas pessoas dizem, o imóvel ele tem um contrato de locação. E esse contrato de locação é reajustado pela inflação. Legal. Só que se você chega para o inquilino e fala assim, vou reajustar, sabe o que ele fala? Eu vou sair. E isso aconteceu comigo. E aí você tem que negociar. Se a situação ela está complicada, não tem jeito. Aconteceu isso comigo ao longo da pandemia. O inquilino fica sem pagar durante vários meses e depois eu tive que segurar o aluguel durante mais alguns meses. A mesma coisa aconteceu na época das crises que tivemos após o período Dilma. É muito complexo isso, ou seja, não adianta eu querer reajustar pela inflação, pelo IPCA ou pelo IGPM, se o inquilino ele não tem condição de pagar. Se ele sair, eu vou ficar com o imóvel vazio e talvez, dependendo de onde ele for, ainda vou ter custos para manutenção. Como, por exemplo, se for numa sala comercial, pagar um condomínio. Se for uma loja, eu posso precisar colocar segurança no local. É muito complexo isso. Mas, por outro lado, está acontecendo uma recuperação notável nos últimos anos. E nós vamos comparar isso com um detalhe. O setor comercial sofreu muito um duro golpe, atingido primeiro pela recessão que tivemos em 2015 e 2016, que levou uma onda de fechamento de empresas e ao aumento da vacância. Ou seja, você tinha um imóvel, o inquilino sai e você não conseguia alugar novamente. Quando uma tímida recuperação começou a acontecer, nós tivemos novamente a pandemia. Durante 2019 e 2020, o novo impacto. E ao longo disso, com a crise sanitária, o que aconteceu? Nós tivemos o trabalho remoto, e-commerce crescendo. Com isso, os imóveis sofreram bastante. E os fundos imobiliários acabaram sofrendo bastante também. Já fizemos uma análise detalhada em vídeos anteriores do canal sobre isso. Fundos de shopping, fundos de laje tiveram um comportamento muito parecido com isso que eu estou descrevendo. Os fundos logísticos, um comportamento um pouco melhor. Por quê? Exatamente porque as pessoas estavam dentro de casa e estando dentro de casa, o e-commerce cresceu muito. E, sendo assim, ficou mais fácil para que os fundos de logísticas mantivessem o dividendo e continuassem crescendo. Isso já é uma vantagem dos fundos imobiliários em relação ao FIPZAP, trazendo o quê? Mais diversificação. Já que estamos falando dos problemas, vamos lembrar um outro ponto. O FIPZAP ele vai trazer para a gente uma média, mas essa média ela não trará o valor exato que foi negociado posteriormente. Como nós vimos nas tabelas, o que vai acontecer? Nós teremos aqui o valor médio pedido. Depois, temos a negociação. Vamos lembrar o seguinte, quando estamos em um mercado de grande crescimento, de melhoria, é difícil alguém dar desconto. Mas, se o mercado não está bom, se o imóvel está com vacância, se nós estamos com dificuldade de alugar, vamos pedir desconto. E às vezes os descontos são grandes. Estudos realizados nos trazem que informações importantes, que muitas vezes em épocas de maior vacância, que a situação da economia está pior, muitas vezes se consegue descontos de 5% ou mais, chegando às vezes em 10%. Esses dados, então, são piores. O Renato ia falar que era melhor, não. São piores. Esses números que estão aqui do FIPZAP, eles estão mostrando uma média, mas na realidade os imóveis terão um resultado pior do que esse. Porque depois da negociação se consegue algum desconto. E como nós estávamos em um período que foi desde 2014 até 2020, 2021 começa uma recuperação. Todo esse período com grande vacância, com problemas, dificuldade de repassar a inflação, sendo assim, desconto. Provavelmente o valor real é ainda menor do que esse. A recuperação recorde recente no aluguel comercial, com alta de 7,88 em 2024. Olha só a questão. A inflação ela foi inferior a isso. Mas, por outro lado, quando a procura aumenta, quando a economia começa a melhorar, quando a vacância começa a diminuir, o que acontece? O proprietário, na época das revisões, ele pode pedir um aumento superior à inflação. E os imóveis que estavam vazios
também podem subir de preço. Isso já vem acontecendo e outras empresas de análise, como a Sila, entre outras, vão entregando exatamente o mesmo dado, mostrando que os imóveis comerciais, aqueles imóveis de fundos imobiliários, estão tendo a vacância sendo diminuída e o preço dos aluguéis e o valor do metro quadrado subindo bastante agora. Alguns fundos conseguiram já vender alguns imóveis, dando resultados bem superiores ao valor patrimonial dos mesmos, dando então lucros superiores ao esperado. Mas, de qualquer forma, o que vem acontecendo? O retorno parcial dos escritórios, a fuga para a qualidade que vem possibilitando esse crescimento. Está aqui o índice FlipZap, o que aconteceu ao longo dos anos, mostrando que em alguns anos, como 2014, 15, 16 e 17, crise acontecendo no país, o valor dos aluguéis, ele não só deixou de acompanhar a inflação, como caiu. Além disso, tivemos a pandemia, 2020, nova queda, estava começando a melhorar e voltamos a cair. Mas agora a recuperação vindo e aumentando, subindo acima da inflação em 2022, 23 e 24. Recuperação acontecendo a pleno vapor. Comparação agora entre o FIPZAP e o IPCA, mostrando a diferença e o que vem acontecendo ao longo do tempo. Realmente os imóveis perderam para a inflação de longe. O gráfico que eu vou mostrar aqui vai conseguir mostrar isso para a gente de perto. Agora a questão é, e os fundos imobiliários? Eles tiveram um resultado melhor ou pior do que a inflação? E além disso, eles tiveram um resultado melhor ou pior do que os imóveis? Essa é que é a questão que nós queremos responder. E nós fomos então analisando esses 12 fundos imobiliários de tijolo para saber qual foi o resultado em cada um deles. Essa é a lista inicial e, posteriormente, buscamos os 12 fundos que resistiram ao longo de todos esses anos, que ainda estão aqui. Lembrando que os fundos imobiliários, eles são recentes e realmente vêm crescendo muito. Alguns deixaram de funcionar, deixaram de existir ao longo do caminho, mas, na verdade, o que vem acontecendo é um grande crescimento desse mercado. Mas vamos à análise. Agora eu vou precisar tirar a minha câmera para que eu possa mostrar com mais calma, com detalhes, a análise de cada um desses fundos que eu já mostrei ali anteriormente. Nós vamos ver cada um deles, verificar o resultado do aluguel recebido, o resultado total, comparar com a inflação e com o índice FIPZAP. Vamos a isso? Primeiro, BRCR11. Vamos ver como ele se comportou. Nesse primeiro gráfico aqui, eu já mostro para vocês o valor recebido de aluguéis. Algumas pancadas, alguns aluguéis ou retornos em termos de capital grandes em alguns meses, mas se vocês olharem a linha pontilhada, ela vem mostrando uma diminuição ao longo do tempo. Já dá para a gente imaginar que ele perdeu. E é verdade, já vou dando um spoiler aqui para vocês. Os 4 primeiros fundos perderam para o índice FIPZAP. Depois, 8 fundos ganharam. Os fundos imobiliários aqui já estão começando a mostrar que estão dando um resultado melhor do que os imóveis. Será? Vamos acompanhar isso aí de perto. Mas agora, vamos aos dados. Vamos voltar aqui aos dados. Comparativo entre IPCA, o valor do aluguel recebido. Colocamos então 2013. Depois disso, começamos a reajustar ano a ano pelo FIPZAP e pela inflação. Nós podemos ver aqui que esse fundo, BRCR, ele perdeu para o FIPZAP e para a inflação. Em ambos os casos, ele teve uma piora. Aqui nós temos a média do valor recebido e essa média do valor recebido mostra aí com um ângulo ainda superior que ele veio perdendo e depois se estabilizou. E quando comparamos com o índice FIPZAP e com a inflação, nós podemos ver aí com tranquilidade que na linha verde nós temos a inflação, na linha laranja o FIPZAP e o BRCR na linha azul, perdendo para todos os dois índices. Vamos então, vamos para o próximo. Eu já tinha dado um spoiler, não é verdade? Então nós já sabemos que esse aqui, o JSRE, também perdeu. Agora, de forma um pouco mais rápida, eu vou mostrando para vocês semelhante àquele, com o valor do aluguel recebido, a linha mostrando a tendência, mostrando uma queda. Depois disso, nós vamos colocando aqui os dados, mostrando que ele chegou no final com um valor
inferior ao FIPZAP e também inferior à inflação, e os gráficos depois mais detalhados mostrando o mesmo resultado na média anual de recebimento e depois no gráfico mostrando aqui que a inflação ganhou do índice FIPZAP e também o FIPZAP ganhou do JSRE11. Mas vocês já podem reparar aqui um detalhe importante. Esse segundo, que foi o segundo pior, já ficou bem próximo. Olha só isso. Ele já ficou bem próximo do que nós tivemos de retorno em relação ao aluguel recebido dos imóveis físicos. Isso vem mostrando já uma tendência. Vamos seguir em frente na análise. RCR-B11. Vamos fazer a mesma coisa, subindo aqui, buscando o valor dos aluguéis recebidos mensalmente. E aqui já mostra para gente que a tendência já foi uma linha praticamente reta, plana, não dando uma queda. Como nós podemos ver, comparando os números, ali ele já fica com o resultado, depois dos reajustes, muito próximo do FIPZAP e também aí perdendo de longe da inflação, né? Mas de qualquer forma, olha aqui o resultado recebido anualmente e depois o gráfico mostrando aqui para gente que realmente o resultado ficou muito próximo do resultado dos imóveis comerciais físicos. Vamos aqui ao próximo, ao HGRE11. Nesse caso aqui, resultado. Tivemos um resultado parecido com o anterior, no valor recebido mensalmente, e posteriormente também aqui o resultado do valor mensal médio recebido ao longo dos anos, também mensalmente mostrando uma perda em relação ao que nós conseguimos ver do índice FIPZAP e também o que nós temos em relação à inflação. Estou aumentando aqui e essa encrenca aqui sai todas as vezes que eu aumento. Mas dá para ver que novamente ficou bem próximo do FIPZAP, mas perdendo para a inflação e para o FIPZAP, enquanto nós já vimos que o FIPZAP perde de longe para a inflação. Vamos voltar ao próximo. Esse aqui, já o TRBL. O TRBL já tem um resultado um pouco melhor. Ele vai mostrando aqui para gente, mensalmente, uma linha plana com uma leve inclinação para cima. Aqui já começando a mostrar uma leve inclinação para cima, diferente dos anteriores. E o resultado? Vamos lá, vamos voltando aqui. Ele já ganha dos FIPZAP. Ou seja, ao final do período e acompanhando ano a ano, ele já foi conseguindo um resultado superior ao encontrado pelo FIPZAP, mas ainda bem inferior à inflação. Quando nós colocamos ano a ano, a barra já mostra para a gente a linha de tendência, um crescimento do valor recebido anualmente. E aqui nós já conseguimos ver claramente que ele já ganha do índice FIPZAP. Realmente, os 4 primeiros perdem, posteriormente, os outros começam a ganhar. Sendo assim, eu já tenho, de uma análise de 12, eu já sei que 8 ganharam, 4 perderam. Esse já é o primeiro que mostra já um ganho. Vamos seguindo. TVRI11, vamos acelerar um pouco mais os dados para que nós possamos ter aqui mais mobilidade em nosso vídeo. Mostrando aqui a mesma coisa, uma linha de tendência. No final aqui em 2024, e um ganho mais expressivo, como podemos ver. E aqui no gráfico, a gente já consegue ver com mais calma que o resultado se mostra ainda melhor, mostrando uma diferença maior em relação ao índice FIPZAP. Vamos ao próximo, RBVA11. RBVA11 mostrando mais ou menos o mesmo perfil. A questão aqui é que, apesar da tendência, ele teve alguns ganhos grandes e, com isso, nós tivemos a tendência anual melhorando bastante, mostrando aqui que o valor anual recebido médio superior, ganhando bem do FIPZAP, mas ainda inferior à inflação, de qualquer forma, se aproximando bastante da inflação. Em alguns momentos, ele já chegou a ganhar em determinadas movimentações aqui que foram acontecendo. Como podemos ver, em alguns anos, ele já chegou a ficar à frente da inflação.
mas reagindo como esperado nas crises e na pandemia de forma inferior, que acabou com que o resultado encontrado, no geral, acabasse ficando inferior. Mas, novamente, vencendo e aqui com mais distância ainda do índice FIPZAP, que mostra que teve um resultado superior. Vamos aqui agora para um fundo já bastante conhecido. Como será que foi o resultado dele? Vamos acompanhar? Novamente, a mesma coisa acontecendo quando olhamos o valor mensal recebido. Quando olhamos aqui a média anual recebida, nós tivemos um incremento, esse incremento superior ao FIPZAP, como pode ser mostrado, um incremento maior ainda dos últimos anos, semelhante ao que é esperado pelo FIPZAP, e aqui mostrando um ganho superior ao FIPZAP, mas inferior à inflação. HGBS. A mesma coisa nós vamos encontrar aqui no HGBS. Quando olhamos aqui o valor médio recebido superior ao FIPZAP, inferior à inflação, com alguns problemas que aconteceram ao longo da pandemia, como esperado, e mostrando aqui que ele teve altos e baixos, mas que conseguiu ganhar bem do índice FIPZAP, perdendo da inflação. Outro fundo bem conhecido, o BTLG. Como ele se comportou, o BTLG? Vamos ver aqui. Ele ganha do FIPZAP, tem um retorno total melhor, mas perde da inflação como esperado. Mostrado aqui para gente. O retorno total é bom. Por quê? Porque ele teve um retorno muito grande ali em 2015. Mas depois disso, teve uma queda grande, como esperado, no momento de crise, e agora veio se recuperando exatamente como tínhamos imaginado e previsto. Mesmo assim, ele teve um retorno superior ao FIPZAP, dando um retorno total superior, que coloca ele nessa condição aqui, mas bem próximo aí em relação à inflação medida pelo FIPZAP e bem inferior ao IPCA. Quem foi o campeão? O fundo que deu os melhores resultados ao longo do período foi o HGLG. Ele dando aqui para gente um resultado mensal bem superior aos outros, mostrando uma linha inclinada e bem inclinada, mostrando aqui uma administração ativa. Ele foi com isso conseguindo fazer e ganhando ganhos de capital que possibilitaram um retorno maior para o acionista em média. Mostrando aqui que ele quase ganhou da inflação em alguns momentos, ganhou da inflação em outros, mas no momento, quando avaliamos o retorno total, está perdendo para a inflação. Dali em diante, o último fundo, o HTMX, ele não é o melhor, mas eu mostro aqui, eu coloquei ele aqui porque ele ainda está entre os 12, e é interessante porque ele sofreu muito durante a pandemia, ficando sem rendimentos. Teve uma diminuição muito grande durante o período de crise e depois, ao longo da pandemia, sem rendimentos. O retorno total dele ainda é razoável, porque ele teve um retorno muito grande em 2014 e agora, em 2023 e 2024, retorna com força. No geral, ele tem um retorno inferior ao FIPZAP, mas o retorno total dele superior a vários outros. Por isso ele foi colocado aqui em separado. Porque o retorno total é superior, mas o retorno recebido de aluguéis não. Como podemos ver, dos 12 fundos que têm mais longevidade e que já existem há bastante tempo e ainda estão entre os 50 maiores, 8 conseguiram ganhar do FIPZAP. Desses 8, conseguiram ter um retorno melhor do que o FIPZAP. E 4 perderam no retorno total, também no aluguel recebido. Próximo passo. Vamos pensar aqui que nós tínhamos um excelente analista. Muitas pessoas perguntaram isso nos vídeos anteriores. E se eu tivesse uma carteira? E se eu fizesse uma análise muito boa? E se eu estivesse acompanhando de perto o mercado? Recebi várias perguntas. Sendo assim, achei interessante que nós montássemos a carteira com os 8 melhores fundos. Desses fundos que já duraram desde da época até agora. Além disso, escolher dos 12 os 8 melhores. E como essa carteira se comportaria? Novamente, isso não é possível de ser feito. Por quê? Aqui eu não estou evitando vieses. Eu estou escolhendo fundos que eu não poderia saber o que aconteceria no futuro se eu estivesse fazendo essa análise lá atrás.
De qualquer forma, dá uma boa ideia, porque é uma análise de 10 anos dos 8 melhores fundos que ainda existem até hoje. E aqui fizemos uma comparação com 3 hipóteses: sem usar os dividendos, gastando todos os dividendos que recebíamos ou reinvestindo. E isso vai nos dar uma análise detalhada do que aconteceu ao longo do período. Vamos a essas carteiras? Aqui nós podemos entender o seguinte: veja aqui, todos os fundos, a lista de todos eles, o retorno que eles tiveram em 4 anos, em 6 anos, em 10 anos, para que nós pudéssemos escolher os melhores. E aqueles que estão aqui presentes, estão entre os 50 maiores e já têm existência de mais de 10 anos, escolhemos os 8 melhores. Chegando então a esses fundos que estão dentro do quadrado. Depois disso, vamos jogar isso na planilha e ver o resultado que nós vamos ter. Mostrando aqui uma análise estática. Alguém que foi buy and hold. Aquele que comprou, ele tinha uma visão privilegiada, analisou esses fundos como ninguém, viu que eles poderiam durar e que viu o futuro, né? E iriam durar, estariam aí entre os 50 melhores 10 anos depois. Mas segurou esses fundos por todo esse período sem mudar a carteira. Será que essa carteira deu certo? Vamos analisar o buy and hold total durante esses 10 anos. Sem reinvestir dividendo, a carteira dos 8 melhores fundos. Investimento inicial, 1.220.000. Nós precisávamos ter um parâmetro e esse parâmetro foi utilizado para todas as carteiras para ficar mais fácil a comparação. A renda inicial foi de 10.092. O que aconteceu? Sem reinvestir. Olha a carteira. Ela começou com R$10.000 e ela está rendendo agora, em 2024, 12.262. Ganhou de longe do FIPZAB. E começando com R$10.000 lá em 2015, pela correção do FIPZAB, nós teríamos 8.893 de renda. Mas perdeu feio para a inflação, que estaria hoje necessitando, para que eu mantivesse o mesmo poder de compra, um valor de 16.971. Aqui nós conseguimos novamente, comparando, chegar à conclusão que os fundos imobiliários, exatamente porque têm isenção de dividendos, porque são administrados por profissionais, e por aí vai, não preciso colocar aqui, um rendimento melhor do que os imóveis na média, se eu pudesse escolher dessa forma, não é verdade? Mas aquela carteira que nós fizemos nos vídeos anteriores tiveram um resultado um pouco inferior. Depois eu vou mostrar essa comparação, porque aqui é algo que não é realista. Mas, de qualquer forma, mostrando aqui, mesmo aquele que consegue prever o futuro teve um ganho em relação ao FIPZAB, mas perdeu para a inflação. Isso já quer dizer o seguinte, vai precisar de reinvestimento. E aí, olha o resultado. A inflação foi de 74 e o meu portfólio subiu, mas subiu só 5%. Mostrando aí que eu fui ficando para trás e até o valor do patrimônio que eu tinha investido, ele subiu, mas ele subiu muito pouco. Inicialmente 1.220.000, no final 1.275.000. E eu gastei mais do que eu recebi. Não foi legal isso. Olha aí o resultado no gráfico para que a gente possa ver com mais detalhes o que aconteceria sem reinvestir. E a comparação aqui com a inflação, o FIPZAB e a carteira, mostrando claramente que a carteira ela ficou bem entre a inflação e o FIPZAB, dando um resultado melhor do que os fundos imobiliários. É um resultado semelhante àquilo que nós vimos. Dos 12, 4 perderam, 8 ganharam. Quando eu escolho os 8 que ganharam para compor o resultado, eu tenho um resultado, na média, muito superior. Já vimos o resultado, então, sem reinvestimento nenhum. Como ficaria se eu reinvestisse 100%? Como é que seria isso? Vamos lá. Com o reinvestimento de 100%, vamos imaginar, eu estou numa fase de acumulação. Eu estou juntando dinheiro. Fundos imobiliários serviriam, fundos de tijolos serviriam nessa fase? O que aconteceu? Como eu estou reinvestindo tudo que eu recebo, olha o que aconteceu com a carteira. Nós tínhamos um rendimento de 10.000 em 2015, em 2024, apenas com reinvestimento de tudo que eu recebi, olha qual foi a renda que eu comecei a receber dos mesmos fundos imobiliários, aumentando o número de cotas, comprando novas cotas, com o reinvestimento do dividendo que eu acabei recebendo. Eu passei a receber 28.462. FIPZAB seria algo como 8.893 e a inflação 16.000, ganhando bem tranquilo da inflação.
Sendo assim, resposta. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes em vídeos anteriores. Fundo imobiliário, então, serviria na fase de acumulação de patrimônio, quando eu estou juntando dinheiro para me aposentar posteriormente? Sim, resultado positivo. Qual foi o resultado? Inflação, 74,85%, portfólio, 181%, e FIX, 131%. Eu estou com uma carteira mais próxima da carteira ideal. Quanto mais próximo eu chegar da carteira ideal, eu vou ter melhores rendimentos. Nós vamos, no final, comparar todas as carteiras e aí chegar a uma conclusão mais detalhada que isso. Mas já conseguimos acompanhar o patrimônio inicial 1.220.000, mesmo patrimônio do outro caso, do outro teste, e no final nós temos aí 3.428.000, bem diferente do resultado anterior. E por que isso acontece? Os fundos imobiliários, diferente das empresas, distribuem 95% dos rendimentos. Eles não conseguem aumentar os ativos porque eles não têm como reinvestir parte do rendimento. Sendo assim, se você faz esse papel escolhendo novos fundos imobiliários, você tem um resultado bem interessante. E agora, o que aconteceria se eu reinvestisse 19%? Novamente, carteira, 8 melhores fundos dos últimos 10 anos, investimento inicial teve que subir. Porque se eu estou reinvestindo e eu precisava ter um rendimento inicial de 10.000, eu preciso de um rendimento maior para que eu possa manter os 10.000. Se eu quero reinvestir 19, qual era a minha renda inicial? 12.400. E precisava então de mais dinheiro. A ideia é que eu precisei juntar dinheiro durante mais tempo ou eu precisei juntar um valor mensal maior até conseguir chegar a esse 1,5 milhão, maior do que o valor de 1.200.000 anteriormente. Renato já falou de 1.200.000, agora Renato aumenta ainda mais isso e falando de 1.500.000. Muitas pessoas perguntam, e aí, como é que eu faço para chegar nisso? A resposta, planejamento financeiro. E nós temos um curso preparado para isso, pronto, e que está com um desconto bem legal. E esse curso ele vai te mostrar como você vai organizar as suas finanças para que você comece depois a investir com tranquilidade. Então, curso de planejamento financeiro, dinheiro como ferramenta. Todas as vezes acabam me perguntando sobre isso quando eu começo a falar sobre esses valores. Mas vamos voltar aqui ao ponto principal, que é isso que você quer ouvir. O que aconteceu? Resultado, a carteira, eu começo com uma renda de 12.400, com um líquido de 10.000 e o FIPZAP, então, começa com o mesmo valor e o valor corrigido pela inflação também começa inicialmente com o mesmo. No final, eu vou ter a carteira rendendo 18.000, a inflação corrigindo 16 e o FIPZAP 8.893. Com 19% de reinvestimento, eu fiquei muito tranquilo. Um valor menor do que o teste realista que foi feito há 2 vídeos atrás do canal, onde nós escolhemos por base quantitativa a carteira. Essa carteira ficou melhor que a carteira análise quantitativa, e faz todo sentido, porque esse analista aqui ele era muito bom. Ele escolheu os melhores fundos, aqueles que duraram por todo o período e que ainda hoje estão entre os 50 maiores do IFIX na área de fundos imobiliários de tijolo. Qual foi o resultado, então? Portfólio, 37%. Ele não corrigiu pela inflação, o portfólio. Com isso, eu tive um crescimento do meu valor de patrimônio em 37%, inferior à inflação, mas eu gasto 1,5 milhão, recebo 1.600.000, o inicial foi 1,5 milhão e hoje eu teria 2.062.000. Mostrando que eu consigo, sim, com uma carteira muito bem montada, com um investimento menor do que aquele do teste anterior, do vídeo anterior. O vídeo está no canal, se você quiser dar uma olhada. E com isso, manter o rendimento com muita tranquilidade através do tempo. Quanto que eu precisaria para conseguir o retorno, levando em consideração a mesma carteira, para que eu tenha o portfólio aumentando próximo do valor da inflação? Eu precisei, nesse teste, chegar a um reinvestimento de 26%. Aumentando, então, o valor que eu precisava ter juntado, afinal de contas, eu precisava ter uma renda inicial maior para poder reinvestir 26%, utilizando ainda da mesma forma os mesmos 10.000. Ou seja, o meu portfólio precisava gerar 15.700, eu reinvestiria 26%, chegando a um valor utilizado de 10.000. Qual foi o resultado? A carteira, ela, com certeza, progrediu de uma forma ainda mais eficiente. Eu fiquei com um resultado superior ao corrigido pela inflação, sobrando mais dinheiro ainda. É só você olhar como estava no início, como ficou no final. O resultado, 2024, rendimento de 22.294 e a inflação corrigido, 16.971, superando de larga monta a inflação.
O portfólio ainda mais próximo do valor da inflação, muito mais tranquilo, valor final 2.483.000, ainda mais tranquilo. Como é que ficou a carteira? Ela foi subindo praticamente a partir da pandemia, todos os anos, com o portfólio subindo cada vez mais rápido, mas a carteira aqui no gráfico embaixo já mostra para gente que ela teve um rendimento bem superior ao da inflação em todos os anos, ficando sempre acima com um rendimento superior. É claro, esse analista era muito bom, ele provavelmente não existe. Eu vou comentar um fato aqui. Eu tenho alguns amigos no mercado e um deles já me disse, eu não estou autorizado a dar o nome dele, eu devia até ter perguntado para ele se ele dizia. E ele diz uma coisa, todo analista tem uma lambança na sua carteira. Ou seja, se você tem uma carteira feita por um analista de 10, 12, 15 fundos, é muito provável que você tenha ali 2, 3 fundos que desempenharam mal. Ou seja, esse analista que acertou os 8 maiores fundos é um super analista. Se ele existisse, seria muito legal, né? Agora, se ele ainda fosse melhor, se ele fosse o oráculo, aquele que consegue prever com certeza, e ele teve a possibilidade de prever o futuro em 3 janelas diferentes. Ele, em 2013, analisou e chegou à conclusão dos mesmos 8 fundos imobiliários, mas ele refez isso, essa previsão novamente. Lembra aquela entrada que nós vimos anteriormente? Muitos fundos começam a entrar 6 anos atrás e 4 anos atrás. Então, mais 2 janelas de análise. O que aconteceria? Nós vamos pegar novamente o melhor analista, o oráculo, aquele que conseguiu prever o futuro em 3 janelas diferentes. Vamos pegar os 50 maiores, com patrimônio grande, boa liquidez, e vamos retirar os problemas da lista, escolhendo os 8 melhores em 3 janelas de tempo. Isso aqui é para a gente ter certeza. Se realmente for o melhor de todos, o que vai acontecer? Vai precisar de reinvestimento? Vamos ver aí. Aqui eu trago para vocês novamente aquilo que eu mostrei numa outra, mais para trás, em um outro slide, onde nós temos ali 10 anos os melhores fundos, 6 anos os melhores fundos, 4 anos os melhores fundos. Aqui eu vou precisar tirar a câmera para ficar melhor para vocês verem. E eu fui então separando. Em verde eu marquei quais eram os melhores 8 fundos em cada uma desses momentos. Sendo assim, aqui embaixo eu vou dando para vocês as 3 carteiras que se modificaram nas datas. Ou seja, 2013 uma carteira, 2019 a nova carteira, 2021 a nova carteira. Como nós podemos ver aqui, apenas 2 fundos ficaram na carteira o tempo todo. São eles HGLG11 e RBVA11. Todos os outros mudaram e nós tivemos períodos que eles estavam presentes e períodos que eles não estavam na carteira, com as alterações que foram sendo feitas pelo nosso oráculo de análise de fundos imobiliários. Como esperado, o resultado dessa carteira ficou ainda superior. Vamos mostrar aqui. Olha a carteira. Ela teve um rendimento inicial de 10.800, finalizou com 15. Nesse caso, sem reinvestimento. O que aconteceu? Ela começou com 10.800, um rendimento um pouco maior, levando em consideração o valor inicial de 1.200.000 e finalizou com 15.662, superando o FIPZAP, como as outras tinham superado, mas perdendo da inflação. Aqui já vai mostrando para a gente que mesmo a melhor carteira de fundos imobiliários de tijolo, com o analista escolhendo as entradas, mesmo assim não conseguiu acompanhar completamente a inflação. E isso faz todo sentido, porque os imóveis não acompanharam. O FIPZAP nos dá o padrão da média histórica dos imóveis. Se os imóveis não acompanharam, mesmo que esses imóveis sejam melhores, com uma melhor administração, mesmo eu escolhendo os melhores fundos, a ideia, a prognóstico é que isso não ia acontecer. E realmente foi isso que houve. A carteira ela tem um resultado melhor, ela tem um desempenho do recebimento melhor. Claramente nós vemos a inclinação dos recebimentos anualmente, a média de recebimentos. Mas mesmo assim ela se coloca inferior ao rendimento da inflação, onde nós temos a linha relativa à inflação verde, o azul, o rendimento recebido e a FIPZAP em laranja. E exatamente como esperado, o rendimento vem subindo nos últimos anos, como o FIPZAP vem mostrando para a gente. São imóveis. Sendo assim, o resultado acaba se tornando parecido, né? Com um potencial maior, pela qualidade melhor, mas resultado parecido. Como é que ficou, então, o resultado da carteira sem reinvestimento? Inflação, 74,85. Portfólio. Se eu usar todo o rendimento, ele vai, sim, ainda melhorar, mas vai crescer 26%. Não vai me dar o retorno da inflação. IFIX dando 131. E isso faz todo sentido, porque o IFIX ele considera
reinvestimento. O portfólio perde do IFIX, por quê? Porque eu retirei tudo. E enquanto o IFIX, ele considera o reinvestimento. O CDI me pega também superior ao valor total. Patrimônio inicial, 1.200.000, patrimônio final, 1.513.000. Recebeu e gastou mais do que recebeu. Faz parte. Vamos agora analisar essa carteira com um reinvestimento de 27%. Vocês lembram? Nós tínhamos feito essa análise com a carteira dos 8 melhores fundos. Agora, a ideia é que o resultado seria superior. E realmente foi. Reinvestindo 27%, com um patrimônio maior inicial que era necessário para que o reinvestimento pudesse ser feito, olha o resultado. Inflação 74, portfólio 83. Ele corrigiu acima da inflação, mesmo utilizando uma parte do valor que estava sendo gerado mês a mês. Foi o ideal? Ainda não. Ainda ficou abaixo do IFIX e ficou abaixo do CDI. Por quê? Eu estou utilizando uma boa parte dos valores que eu estou recebendo. Como os fundos imobiliários distribuem 95%, eu vou perder uma parte da rentabilidade. Precisei reinvestir. Ok, ficou bem tranquilo o portfólio. Provavelmente esse portfólio me levaria até o final da vida. Eu precisaria novamente desse analista, porque eu precisaria continuar acompanhando os fundos imobiliários e trocando os fundos de tempos em tempos. A análise de buy and hold, mantendo os fundos ad eterno, não funciona. Eu preciso, infelizmente, analisar, não precisa ser diariamente, talvez não mensalmente, mas a cada 6 meses, pelo menos, eu preciso fazer uma análise, olhar com calma, verificar como está o andamento e trocar. Tirar aqueles que estão performando pior, que têm problemas, por outros fundos e continuar fazendo essa reavaliação de tempos em tempos. Olha a carteira aí. Ela mostra exatamente o resultado que vai possibilitando a que nós possamos ver já um resultado superior à inflação, como nós podemos ver no gráfico abaixo. A carteira rendendo melhor, bem superior à inflação e nos dando tranquilidade para viver com essa renda ao longo do tempo. Como ficou o resultado, então, agora, comparando todas as carteiras? A carteira realista, que nós avaliamos nos vídeos anteriores. Uma carteira que foi feita, montada, sem vieses, com uma análise quantitativa baseada no que era conhecido com a informação dentro daquele ano. Ela é uma carteira pior, mas é uma carteira próxima da realidade. Ela nos dá, sem gastar dividendos, 159% de retorno, bem superior à inflação e o IFIX. E os 8 melhores fundos, sem gastar os dividendos, fica superior, 181. E o analista dos sonhos, aquele oráculo, 234%, se ele não gastar os dividendos. Qual a conclusão que chegamos? Fundos imobiliários de tijolo, eles têm em sua composição imóveis. Com certeza deram um resultado melhor pela avaliação que conseguimos, pelo acompanhamento dos imóveis na média. Mas, mesmo assim, precisam de reinvestimento. Alguns comentários que eu posso fazer. Eu tenho também imóvel. E com isso, consigo acompanhar de perto. E como eu comentei, eu moro no Rio de Janeiro. E morando no Rio de Janeiro, os meus imóveis renderam menos e reajustaram até menos do que esses valores que eu trouxe aí do FIPZAB. Eu ainda tenho, em alguns casos, imóvel rendendo menos do que era há alguns anos atrás. E faz parte. É isso que acontece. E aos poucos, eu fui trocando por fundos imobiliários. Agora, eu tenho tudo em fundos imobiliários? Não. Eu tenho tudo em imóveis? Não. No fundo, o que nós precisamos entender, e é muito importante isso, é que a diversificação salva. Eu preciso analisar criteriosamente. É óbvio, alguns investimentos são ruins e eu preciso evitar. A caderneta de poupança é um desses casos. Mas outros investimentos, eu preciso fazer uma análise detalhada e aos poucos separar, dividir, diversificar para que eu tenha mais tranquilidade para frente. Ou seja, eu tenho fundos imobiliários? Sim. Eu tenho imóvel? Sim. Eu tenho IPCA a mais? Tenho também. Como também tenho ações. É muito importante essa diversificação, sempre escolhendo, analisando de tempos em tempos. E se você conhece bem um ativo, nesse você consegue ficar um pouco mais aplicado. Por outro lado, se você conhece menos, corra menos risco. Como Warren Buffett nos diz, é muito importante, 1, não perder dinheiro. Regra número 2, lembrar sempre da regra número 1. Gostou do vídeo? Acompanhou agora até o final? Isso quer dizer que foi interessante realmente, né? Então, se inscreva no canal, porque você vai receber os próximos vídeos. Ative o sininho. E se você quiser uma ajuda para organizar
as suas finanças e conseguir o necessário para depois viver de renda, curso Dinheiro como Ferramenta. Ele está disponível e com um grande desconto no momento. Fique à vontade para pegar mais informações.